Queridos, é um prazer sempre muito grande, né, de estar aqui. Né? No início o pastor falou para os visitantes, quem vem aqui continua vindo. E realmente eu falei que eu estava do lado da minha esposa e falei, isso é verdade mesmo, né? Quem vem, né, nem é membro, mas continua vindo também, né? E é uma alegria muito grande para mim e para minha esposa. A gente sempre comenta, né, da humildade, né, do pastor e da pastora, né, tão cativantes que eles são, que realmente nos sentimos muito bem quando estamos aqui, né? Então, para nós é uma alegria muito grande, né, poder estar com os irmãos e poder ministrar aqui nesse púlpito para reis e rainhas. Aqui é algo realmente maravilhoso. Eu tenho muito prazer e para mim, pastor, é um privilégio sempre poder estar aqui com os irmãos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 55. Sumiu Isaías da minha Bíblia. Gostaria que você ficasse em pé para ler a palavra de Deus. Isaías 55, verso 9. Somente o verso 9. Isaías, capítulo 55, verso 9. Na minha versão diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olhe para mim. Diga assim: assim como o céu. Aponte assim comigo aqui, ó. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. Portanto, os planos de Deus são mais altos que meus planos. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado aí, os planos de Deus são mais altos que os teus. Amém? Diga para pelo menos 3 pessoas, né? Quem está na direita, na esquerda e quem está atrás. Ainda em pé? Vamos orar, queridos. Vamos orar ainda em pé. Sim. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, ó Pai, por nossa vida ser a habitação do teu Espírito Santo. E pedimos que esse Espírito fale profundamente a cada coração nessa noite. Que saiamos, todos nós, impactados e transformados pelo poder da Tua Palavra, liberada pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É fácil declarar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. O difícil é você viver essa forma de pensar. Declarar que o pensamento de Deus é mais alto que o nosso é fácil, mas ter uma mentalidade que entende isso é extremamente complicado. Declarar que os planos de Deus são mais altos que os nossos, declarar que os planos de Deus são melhores do que os nossos, é fácil. Mas ter uma mentalidade que entende isso, que vive isso em cada momento na sua vida, é extremamente difícil.
E é sobre isso que eu quero falar com cada um dos irmãos nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo a falar com você, amém, queridos? Tenho certeza que o Espírito Santo tem algo muito especial para as nossas vidas. Quero ainda ler Atos dos Apóstolos, não Atos Church, mas é Atos dos Apóstolos aqui, nas Escrituras. Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo havia tido uma dificuldade com Barnabé e ele se aliança com Silas e segue para um novo rumo, disposto a fazer a obra de Deus. Paulo está começando a sua segunda viagem missionária. A primeira foi feita com Barnabé e agora ele tem um segundo momento, uma nova viagem missionária, agora com Silas. E ele está começando essa caminhada, visitando as igrejas, passando para elas aquilo que os apóstolos haviam deliberado no conselho em Jerusalém. E ele vai confirmando as igrejas junto com Silas e vai caminhando em cada igreja. E ele tem um propósito, né? Ele quer chegar à Ásia, ele tem interesse de chegar na Ásia para evangelizar a Ásia. Em Atos, capítulo 16, a partir do verso 5, Paulo está visitando as igrejas, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Estou lendo certo? Eles estão indo para a Frígia, para a província da Galácia, e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Diga comigo, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia. Que doideira, será que isso está escrito mesmo? Será que não teve um engano? Está escrito. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Meu Deus, o Espírito Santo está atrapalhando a evangelização aqui, né? E tendo passado por Mísia, vou continuar, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbou-se e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela.
e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos impõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vindo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Queridos, vocês prestaram atenção no texto. Paulo e Silas começam com um plano virtuoso, um plano extremamente bom. Era o plano que eles colocavam diante de Deus. Eles queriam ir para a Ásia, eles queriam evangelizar no local onde não havia sido evangelizado. Era a proposta no coração daqueles homens de querer fazer a obra de Deus, e se lançaram em fazer a obra de Deus da maneira como eles achavam que deveria ser. E muitas vezes nós agimos assim, fazemos planos à nossa maneira, entendemos, da melhor forma como as coisas devem acontecer, e muitas vezes não colocamos nem isso diante de Deus, mas entendemos que deve ser assim, e começamos então a traçar os nossos planos, traçamos ideias, reunimos com pessoas, buscamos as melhores estratégias, mas nem sempre os melhores planos dos homens são os planos de Deus. Salomão diz que o plano está no coração do homem, mas é Deus que sela esse plano. Em outro texto, Salomão ainda fala: o homem faz os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas vezes nós fazemos planos maravilhosos e começamos a trabalhar nesses planos, e começamos a ver dificuldade nesses planos. Poxa, mas esse plano é tão maravilhoso, esse plano é de Deus. Quantas pessoas eu conheço que fizeram planos semelhantes, oraram, jejuaram, colocaram esse plano e foram, e deu certo. Mas olha eu aqui, nas minhas dificuldades, nem eu começo a lamentar, porque as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Mas precisamos entender que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E que muitas vezes o caminho que estamos tentando prosseguir e seguir para alcançarmos aquilo que muitas vezes é o plano de Deus, mas não é o caminho de Deus para a conclusão daquele plano. Muitas vezes o nosso plano é plano de Deus, mas aquele
não é o caminho de Deus para aquele plano. E começa a surgir dificuldades. E você começa a dizer que é o diabo, que é o pai, que é o marido, que é a mulher. Você começa a inventar história, é o patrão, todo mundo atrapalha tudo. Mas você ainda não conseguiu entender que o Espírito Santo está querendo te conduzir para um novo caminho. Muitas vezes Deus precisa dar uma travada no teu caminho, para que você entenda que o caminho que Deus quer é outro. O plano pode ser o mesmo, mas o caminho é outro. Paulo queria ir para a Ásia. Será que era plano de Deus salvar a Ásia? Claro que sim. Quando nós lemos em 1 Pedro, Pedro cita a Ásia como o local onde o evangelho está sendo pregado. As igrejas de Apocalipse estão aonde? Na Ásia. Então Paulo não estava errado, era um plano de Deus. Mas o caminho de Deus para lá não era o caminho de Paulo. E muitas vezes nós precisamos parar e colocar diante de Deus as resistências pelas quais estamos passando. Talvez esse caminho não seja o caminho que Deus tem para a tua vida. Deus está querendo mudar, Deus está querendo provocar um desvio nesse teu plano, para que você alcance aquilo que na verdade Deus quer para a tua vida. E percebemos aqui que por 2 vezes, Paulo vai e é travado, o Espírito de Deus trava, e ele tenta de novo, e se engana de novo. Quer dizer que não é errado você fazer planos, você deve fazer. Você não pode ficar parado naquela dúvida. A pior coisa é a dúvida. A dúvida produz verdadeiras artimanhas contra nós mesmos. Portanto, se tem que decidir, decida. Mas entenda que Deus pode te travar no meio do caminho. Precisamos entender que Deus é soberano. A soberania não está com os nossos políticos. A soberania não está com o presidente da Câmara, como ele falou há poucos dias atrás. A soberania está em Deus. É Deus que levanta reis e destitui reis. É Deus que abre o mar e o fecha. Deus abre uma porta e Deus também fecha. Mas não podemos parar. Paulo não parou. Até o momento que ele teve a certeza de que era a voz de Deus, quando ele tem aquela visão e entende que naquele momento o caminho de Deus não era alcançar a Ásia, o caminho de Deus era alcançar um homem em Filipos. Paulo tinha grandes planos, mas o plano de Deus naquele momento era alcançar um homem, A visão de Paulo era um homem, um varão, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E a primeira cidade para onde Paulo para na Macedônia é Filipos. E é lá onde muita coisa começa a acontecer. Então você pensa, aí poderíamos pensar, agora eu tenho a certeza de qual é o plano de Deus. Sei qual é a direção que Deus está dando para a minha vida. Agora é caminhar e é só vitória, Tem até uma canção, é vitória, agora é só vitória, Mas Paulo vai e algumas vitórias realmente começam a acontecer. Ele chega num dia de sábado, vai para um local, buscar um momento para orar, encontra um grupo orando ali, uma mulher chamada Lídia, é tocada pelo Espírito Santo, seu coração se abre, a sua mente é clareada e ela se rende à fé em Jesus. Ela e toda a sua casa é alcançada, e toda a sua família é batizada. Vitória para Paulo. Paulo entende, olha só, agora eu realmente estou no caminho de Deus. E Paulo começa a sair todos os dias para orar, e ele está ali com aquela família, e nós ali também muitas vezes buscando a vontade de Deus, orando, jejuando, libertando os cativos, Paulo, uma mulher começa a perturbá-lo, dizendo: esses que estão aí são filhos do Deus Altíssimo.
era uma verdade, mas era uma verdade pronunciada por um espírito maligno. Muitas vezes toda voz que a gente escuta fala, glória, aleluia, a pessoa é de Deus, né? Mas tem muito espírito enganoso por aí, então cuidado, queridos. Tem pessoas que estão sempre batendo na porta dos outros, buscando uma profecia, e às vezes ouve coisas que não são de Deus, e saem frustrados, desanimados, as coisas não se cumprem, porque não foi Deus que falou. E as pessoas acabam se frustrando com Deus, com a igreja, mas Deus não tem nada a ver com isso, porque o profeta de Deus, quando fala, acontece. O profeta de Deus, quando fala, o Espírito se move. E muitas vezes tem muitas vozes que só trazem perturbação, então tenha cuidado com isso. O espírito daquela mulher declarou que Paulo era o filho de Deus Altíssimo, era verdade, mas Paulo teve discernimento de que aquele espírito era um espírito maligno, era um espírito de adivinhação. Entenda que de uma fonte não pode jorrar água boa e água amarga. Aquela mulher jorrava água boa e amarga, não era de Deus aquilo. Paulo entendeu, repreendeu o espírito daquela mulher, ela ficou liberta. Ela tinha um espírito de adivinhação, que já em Deuteronômio já dizia que era uma abominação para Deus. O espírito de adivinhação não podia habitar em Israel, e também não pode habitar espírito de adivinhação no meio da igreja. E Paulo libertou aquela mulher, mas os homens que tinham lucro com ela ficaram com raiva de Paulo, deram um jeito para ele ser preso. Suas vestes foram rasgadas, ele foi açoitado, colocado na prisão. Caramba, mas Paulo estava fazendo a obra de Deus. Ele estava saindo para orar. Ele estava saindo para cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes nós, enganosamente, pensamos, se estamos na obra de Deus, tudo tem que ser vitória. Se estamos na obra de Deus, não vai ter dificuldade. Se estamos na obra de Deus, é um fluir livre da bênção. Nem sempre é assim, queridos. Nem sempre é assim. Muitas vezes você está ali agarrado, mas as resistências surgem, até mesmo para te frustrar, para esfriar a tua fé. Que a intenção do diabo é a mesma de sempre, é matar, roubar e destruir. As resistências sempre acontecerão, mas permaneça firme. Não pare. Se o teu plano está parecendo frustrado na sua caminhada, firme-se em Deus. Deus pode estar querendo mudar a tua direção, ou ainda está prestes a manifestar uma grande vitória na sua vida. Nós cantamos hoje aqui, pastor Fábio junto com os irmãos estavam ministrando, e ele na canção dizia, eu estou aqui, Senhor, e onde tu está, eu vou para te adorar. Acho que a frase era essa. E essa frase me chamou a atenção. Quando eu li, onde tu está, Senhor, eu estou aqui, Senhor, e onde tu estiver, onde tu está, eu vou para te adorar. Aí eu pergunto a você, onde está o Senhor? Onde está Deus? Estará no monte? Estará no Santo dos Santos? Estará aqui em cima? Eu e Beco aqui. Onde está Deus? Paulo e Silas entendiam isso com clareza. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus decidiu fazer morada em nós. O próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus está em você. E se Deus está em você, e você vai adorar a Deus onde estiver, então onde você deve adorar a Deus? Em qualquer lugar.
em qualquer lugar. Paulo e Silas estão na prisão, foram presos, açoitados, injustiçados, humilhados, mas estão adorando a Deus na prisão. Eles estão lá, mas eles entendem que Deus está dentro deles. Eles não precisam ir para a beira do rio para adorar a Deus. Eles não precisam ir para a sinagoga para adorar a Deus. Eles adoram a Deus onde eles estiverem. Diga para quem está do teu lado: todo lugar é lugar para adorar a Deus. E quando eu falo todo lugar, não é só no lugar onde tudo está bem. Porque quando tudo está bem, é fácil adorar a Deus. Só que normalmente isso não acontece, né? Quando tudo está bem, é que a pessoa não adora a Deus mesmo, né? Lembra de tudo menos de Deus, né? E quando tudo está ruim, só quer reclamar, ou até ora, né? Mas não adora a Deus no meio da aflição. E a adoração é uma arma poderosa contra os exércitos do inferno. E outra oportunidade que for possível, eu vou ministrar aqui sobre o rei Josafá. Certamente muitos irmãos conhecem, mas podemos dizer que foi um rei que venceu adorando a Deus. Há grande vitória na vida daquele que entende e que decide que deve adorar a Deus. Amém, queridos? Então precisamos entender que quando estamos seguindo os planos de Deus, sempre as resistências virão. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim: e também todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, queridos, não pense que as coisas sempre serão fáceis, né? Eu vi aqui o nosso irmão André ali falando da dificuldade que ele teve, né? Pô, está vindo para aprender das Escrituras, aprender mais de Jesus. Por que é um peso? Que é tanta dificuldade? Porque as resistências sempre virão. Sempre vai acontecer alguma coisa para te impedir de adorar a Deus. Sempre vai acontecer alguma coisa para tentar te travar. Você precisa entender que não somente Deus é soberano, mas tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Toda a tua história está no controle de Deus. Toda a tua vida está nas mãos de Deus. E todos os teus caminhos também estão na condução de Deus. Então não se sinta perdido. Você é homem de Deus, uma mulher de Deus, busca a Deus, tem fé, acredita com toda sinceridade. Então fique tranquilo. Deus tem tudo sob controle. Eu costumo dizer que nós podemos perder o controle. Eu perco o controle muitas vezes, mas Deus não perde o controle nunca. Deus não perde o controle nunca. Portanto, se você está vivendo a sua vida com sinceridade diante de Deus e as resistências estão acontecendo, saiba de uma coisa: ou Deus está querendo te mostrar um novo caminho, ou a vitória está prestes a acontecer. Vimos aqui a experiência de Paulo. Em determinados momentos,
houve a resistência, houve a dificuldade, mas era uma ação do Espírito Santo. Era uma ação do Espírito Santo. Agora, Paulo com nova resistência, Paulo está preso, apanhou, foi torturado, o inimigo está trabalhando. Então nessa hora então, Deus intervém de uma forma especial. E quando você adora, o milagre acontece. Algumas pessoas se surpreendem muito com o milagre desse acontecimento de Atos 16. O terremoto que aconteceu na prisão foi algo poderoso. Mas esse não foi o maior milagre que aconteceu na prisão. Até mesmo porque, os irmãos que estudam um pouco, sabem que naquela região de Filipos, era uma região onde os terremotos já aconteciam normalmente. Então não seria surpreendente um terremoto acontecer. Era algo até esperado. O que não era esperado era todas as portas da prisão se abrirem com um terremoto e todos os presos terem as suas correntes destruídas. Todos eles estavam soltos, mas diz o texto que nenhum dos presos fugiu. O carcereiro vê aquelas portas abertas, pensa em se matar. Quando vai se matar, Paulo, não faça isso. Estamos todos aqui. Nenhum preso fugiu. Por que nenhum preso fugiu? Porque o plano de Deus com aquele terremoto não era soltar os prisioneiros, nem era simplesmente soltar Paulo, mas Deus tinha um plano naquele momento ali, que não era o plano de Deus, de Paulo na verdade, não era o plano de Paulo, era um plano que Paulo nem imaginava. Paulo sabia que ele tinha que seguir um caminho para alcançar alguém, mas ele nunca poderia imaginar que aquele que provavelmente o torturou na chegada da prisão, o carcereiro que foi lá e o acorrentou, o propósito de Deus com tudo aquilo era salvar este homem. O propósito de Deus com toda aquela história, com toda aquela confusão na caminhada de Paulo, era alcançar a vida do carcereiro, que não estava no plano de Paulo, mas estava no plano de Deus. Muitas vezes, queridos, nós não sabemos o que vai na frente. Paulo não sabia qual era o plano de Deus, mas ele caminhou, ele estava preso, e ele começou a adorar. Ele nem sabia o que ia acontecer. Talvez ele pensasse, eu vou ser morto amanhã. Talvez a vida para você esteja amarga, as coisas estão complicadas, a resistência está muito forte, a pressão está muito forte. Você caminha e para, nada parece que dá certo, mas eu quero dizer para você, Deus não perdeu o controle da sua vida. Assim como Deus tinha a vida de Paulo sob controle e conduzia Paulo para aquilo que era o maior caminho, o maior plano, para aquilo que seria o maior milagre, que era a salvação de um homem que era violento, um homem que era bruto, um homem que era um torturador, um homem que certamente fez mal a muitas pessoas e que fazia muitas maldades por obediência aos seus superiores. Deus decidiu alcançar este homem, e esse homem, nesse momento de grande angústia no seu coração, clama a Paulo: Senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Paulo diz para aquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo e tu e tua casa será salvo. Talvez você se sinta sem esperança, talvez você se sinta frustrado,
desiludido com a sua caminhada. Talvez você pense, não há esperança para mim. Talvez você não saiba nem porque você está aqui hoje. Você podia estar em qualquer outro lugar. Você está aqui para ouvir que há esperança para você. Assim como havia esperança para o carcereiro, ele nem sabia de nada. Ele vivia a sua vida perdido, angustiado, desprezado. Era um carcereiro, ficava lá, não era nem chefe da guarda principal. Era um carcereiro, ficava lá escondido. Mas Deus decidiu alcançar aquele homem e faz com que Paulo ande por lugares terríveis até chegar a palavra de salvação à vida deste homem. E talvez hoje a palavra de salvação e libertação tenha chegado até você, porque você, por diversos caminhos que passou, hoje está aqui para ouvir que Deus tem você como uma pessoa especial. A pastora falou antes, falou um pouco mais cedo, que ela é especial, que você é especial, e ela falou a verdade. Você está aqui porque você é especial. Você não veio aqui porque você quis. Paulo não foi até lá porque ele quis. O carcereiro não estava naquela situação desesperadora porque ele quis. Ele estava ali, naquele dia, naquele lugar, porque Deus havia preparado um momento especial para a vida daquele carcereiro. Uma grande experiência para Paulo, mas uma grande salvação para o carcereiro e sua família. Não foi por força, porque Deus não age por força, nem por violência, mas é o Espírito de Deus que move a tua vida e a minha vida. É o Espírito de Deus que nessa noite fala ao teu coração. Talvez você esteja firme na igreja, você tem orado, você tem buscado, você tem vindo às reuniões, é metanoia, né? É revolução, é IGL, é encontro, mas as coisas não estão fluindo, nada está acontecendo. Você se sente como Paulo, preso, carcerado, travado, mas faça como Paulo. Entenda que nós temos um Deus que é soberano e que tem o controle de tudo, e que se Ele tem o controle de tudo e eu estou assim, saiba, alguma coisa está prestes para acontecer. Deus tem preparado algo grandioso para as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você precisa crer nisso. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma poesia antiga, certamente muitos já ouviram. Eu a considero muito interessante, fala muito ao meu coração. A poesia diz que certo homem morreu e foi para o céu. Chegando no céu, ele se apresenta para Deus. Deus leva ele para uma sala e fala: vai aparecer agora aqui as cenas da sua vida, da sua história. E esse homem se assenta naquele local e começa a ver as imagens de toda a sua vida, desde quando ele era criança, e viu tudo aquilo, e paralelo àquelas imagens, ele via como que pegadas na areia. 2 pegadas estavam naquela areia, e ele perguntou para Deus: Senhor, o que são aquelas 2 pegadas? E Deus fala para ele: olha, todos os momentos da sua vida, essas 2 pegadas, uma é minha e a outra é sua. Em todos os momentos da sua vida eu estou do seu lado.
Uma pegada é minha, outra pegada é a sua. Entenda sempre que em todos os momentos eu vou sempre estar com você. E aquele homem viu passar toda a sua vida, e no final ele se aproxima de Deus e fala: Senhor, eu estou muito triste. E Deus fala: por que, meu filho? Por que você está triste? Porque nos piores momentos da minha vida eu vi apenas uma pegada. Nos piores momentos da minha vida eu fiquei sozinho. Nos piores momentos da minha história só estavam as minhas pegadas naquela areia. E Deus fala: não, meu filho, não é dessa forma. A pegada que você viu não era sua, era minha. Nesses momentos você estava no meu colo. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te deixar sozinho em nenhum momento da sua história. Entenda que você é a habitação de Deus, você é morada do Altíssimo, o Espírito Santo habita em você. Onde você estiver, o Senhor estará. Adore a Deus onde você estiver, e sejam quais forem os problemas, entenda, Deus tem a sua vida sob controle. Existem duas maneiras de crer em Deus, duas teologias. Uma teologia é chamada de deísta, começa com D de dado, deísta, e a outra é teísta, com T de Tadeu, teísta e deísta. A teologia deísta acredita em Deus, acredita que Deus criou todas as coisas, e que deixou o homem viver debaixo das suas leis e deixou para lá. E no final vai vir julgar tudo. A visão teísta crê que Deus criou tudo, crê que Deus estabeleceu as leis, mas que Deus continua no controle de tudo. Essa é a nossa fé, uma fé teísta, que crê num Deus que criou todas as coisas, que é soberano, mas que continua no controle de toda a história. E você faz parte da história, amém? Deus tem o controle da sua vida e da minha vida, e você precisa entender isso. Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei como é que é a sua história, eu não sei como que tem sido os seus passos, a sua caminhada, eu não sei. Mas eu sei que o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que toca em você. E da mesma maneira como Deus me trouxe aqui hoje, Deus trouxe você até aqui hoje. E eu quero convidar você a despertar-se. A despertar-se. A não viver mais uma vida perdido, a uma vida angustiado, amargurado, sem esperança. Eu convido você a um posicionamento real, a um posicionamento de fé, a deixar brotar de dentro de você a certeza de que Deus não somente está aqui, mas estará com você em qualquer lugar que você esteja, que Deus esteve com você nos últimos dias que passaram, e que Ele continua hoje, está interessado em te conduzir para um novo momento na sua história. É chegado um novo tempo, e muitas vezes Deus nos faz abrir mãos dos nossos planos, para que o plano dele se estabeleça. Porque, como nós falamos no início da nossa reunião, o plano de Deus é maior do que o nosso plano. O plano de Deus é maior do que o nosso. E se nós nos alinharmos com os planos de Deus, pode ter certeza que a vitória virá. Se nós nos alinharmos com os planos de Deus, nós teremos a visão daquilo que Deus quer.
Se nós nos alinharmos com a visão daquilo que Deus quer, nós seremos conduzidos, e ainda que haja resistência, Deus intervirá em nosso favor. E se a adoração for o teu estandarte, saiba que os inimigos serão derrotados e o estandarte de vitória se levantará na sua vida. Vamos ficar em pé, queridos. Feche os seus olhos. Faça uma oração nesse momento. Queridos, o texto que nós lemos, ele evidencia com clareza que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Deus fez aquilo tudo para salvar um carcereiro, que aos nossos olhos humanos seria uma pessoa indigna. Mas a salvação não se alcança por méritos. A salvação se alcança pela fé. A salvação se alcança pela fé. Eu convido você nessa noite a dar um passo de fé. Pouco importa como foi a sua vida até há poucos instantes. Dê um passo de fé nessa noite, decidido a se desvencilhar de tudo aquilo que foi amargura e angústia na sua vida. Você nunca havia declarado a tua fé em Jesus. Que hoje seja esse dia. Talvez você diga, mas pastor, mas eu ainda sou pecador, ainda faço muitas coisas erradas. Eu saí da igreja porque eu não era merecedor de estar em igreja nenhuma. Eu estou aqui hoje porque eu amo a Deus, mas eu sei que eu não mereço Deus. O carcereiro também não merecia. E Deus teve aquele trabalho todo para alcançá-lo. E Jesus também está aqui para que você seja alcançado. E se você tem caminhado na sua fé e tem se sentido triste, hoje é o tempo de se alegrar-se em Deus. O Espírito Santo trabalhou em todo o tempo na vida de Paulo. E Ele quer trabalhar nesse momento no teu coração. Não olhe para mim agora não. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Fale com o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo quis mudar a direção de Paulo, talvez o Espírito Santo nessa noite queira mudar a tua direção. Assim como o Espírito Santo deu a Paulo discernimento para entender o plano dele, talvez hoje Deus esteja te dando discernimento para entender qual é o plano de Deus na sua vida. Assim como o Espírito Santo fortaleceu a Paulo e Silas na prisão, o Espírito Santo também nessa noite te fortalece nesse momento de prisão, que você mesmo sendo um homem e uma mulher de Deus, está vivendo. O Espírito Santo que animou Paulo e Silas a orar naquela prisão, o Espírito Santo nessa noite te anima a louvá-lo e adorá-lo, mesmo nesse momento de dificuldade. E se o Espírito Santo está tocando no teu coração nessa noite, se o Espírito Santo está quebrantando o teu coração nessa noite, se você está percebendo que tem algo diferente sendo movido na tua vida, hoje é dia, hoje é o dia de você tomar um passo de fé. É o que Deus quer de nós, um passo
de fé. E se o Espírito Santo, meu querido, tem falado com você nessa noite, não se sinta envergonhado. Faça como um carcereiro. Se renda completamente. Se renda completamente. Se você se sente aprisionado, dê um passo de fé e venha para adorar ao Senhor. Eu quero convidar você que nessa noite está sendo tocado pelo Espírito Santo a vir aqui na frente para que possamos orar por você. Se você não está sendo tocado, nem se preocupe, porque não é por força, nem por violência, não é pela minha vontade, mas é pela vontade do Espírito Santo. E se Ele está tocando você para começar um novo momento na sua história, então eu convido você a vir aqui na frente para que possamos orar. Nós vamos ministrar uma canção, nós vamos ministrar essa canção que está começando aqui. E se o Espírito Santo está tocando em você, onde você está, tenha certeza, algo novo está prestes a acontecer na sua vida. Não sei se será um terremoto, não sei se as correntes vão cair, eu não sei se é uma nova direção para você, mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo é especialista em novas coisas. Começa com um novo nascimento e novos momentos começam a acontecer na sua história.